Graça e paz, bem-vindo à série Compreendendo as Escrituras, e hoje nós estaremos ministrando a segunda parte do nosso estudo, amém? E eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração na primeira parte. Nós estamos falando sobre comportamentos destrutivos na vida do cristão. E no estudo passado nós falamos sobre 5 comportamentos nocivos à vida espiritual do crente. Falamos sobre o fato do crente não cultivar uma intimidade com Deus, o isolamento também da vida em comunidade, quando o crente não quer congregar. Falamos também sobre o crente que se esquiva da missão que Deus tem para a sua vida e apresenta desculpas por falta de tempo. Também sobre o crente que fica focando sempre nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. E, por fim, nós falamos também sobre a negligência do cristão em relação à leitura da palavra, ao estudo das Escrituras. E hoje nós falaremos sobre o 6º comportamento destrutivo do crente em diante, ok? E vamos a ele então, né? É quando o cristão, ele se descuida das práticas espirituais. E muitos têm se descuidado. Eu gostaria que você lesse a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. A palavra do Senhor diz: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vejam, queridos, que esse texto nos fala sobre armas espirituais. E Deus nos deu essas armas, que são poderosas, amém? E através das quais nós mantemos a nossa vida firme, forte no Senhor. A palavra de Deus mesmo, lá em Efésios 6, diz que nós devemos nos fortalecer em Deus. Devemos nos fortalecer nele, amém? Justamente por causa da batalha existente contra Satanás e seus demônios. E que armas são estas, amados? Que armas são essas que muitos de nós temos nos descuidado de praticá-las? Por exemplo, a leitura da palavra de Deus é uma arma poderosa que nós temos para vencer Satanás. Vocês se lembram da tentação no deserto? Jesus venceu o diabo através da palavra. Ele disse: está escrito, Satanás. E ele então mencionava a palavra de Deus ali, derrotando o diabo. Então a leitura da palavra é uma arma poderosa que nós temos e devemos praticá-la. Muitos não têm feito isso, acabamos de falar há pouco. A oração também é uma arma poderosa que Deus nos deu. O crente precisa de ter vida de oração, amém? O jejum também, meus queridos. E muitos de nós não temos mais jejuado como antes. Qual foi a última vez que você jejuou? Você se lembra sequer? Qual foi a última vez que eu jejuei? Então o jejum também é uma arma poderosa do crente para vencer a Satanás, para vencer as circunstâncias. A adoração também é uma arma tremenda. Isso me faz lembrar da vitória do rei Josafá, quando Deus trouxe essa direção para eles, para que eles simplesmente louvassem a Deus
adorassem a Deus. E enquanto eles estavam louvando e adorando ao Senhor, os povos inimigos sofreram uma grande derrota. Então, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor também são armas poderosas em Deus, e etc, e etc. Então, a negligência, meus queridos, a essas práticas espirituais, leva o cristão a perecer na fé, meus amados, a se enfraquecer, a naufragar na sua vida espiritual. E assim, o crente então é derrotado. Pois eu quero dizer para você que o diabo, ele é implacável para com esses descuidos. Então não podemos descuidar de praticarmos, amém? De usarmos essas armas que Deus nos deu, mencionadas aqui, ok? Pois bem, meus amados, o sétimo comportamento que é destrutivo para o crente, que tem sido destrutivo, é quando nós nos recusamos a entender que a vida tem as suas aflições. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existem muitas pregações de que o crente, quando ele se converte, ele só herda as bênçãos de Deus. Os problemas acabam, assim que ele se converte, todos os problemas acabam, e que tudo irá bem com ele. E eu quero dizer para você que é uma pregação mentirosa, meus amados. Na maioria das vezes, quando nós nos convertemos ao Senhor, aí que vem os problemas. Interessante, né? Mas é verdade. O próprio Jesus, ele se apresenta como uma porta estreita. Ele fala: eu sou a porta estreita, eu sou o caminho estreito. Então entrar por uma porta estreita é difícil. Andar por um caminho estreito é difícil, meus amados. Então vejam que Jesus, ele fala que são poucos que entram pela porta, justamente pela dificuldade de entrar por essa porta, né, que é Jesus. Então vejam que, queridos, a Bíblia diz que o cristão, ele tem que tomar a sua cruz, e tomar a cruz, irmãos, é sofrer pela causa de Jesus. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essas pregações aí, enganosas, de que quando as pessoas se convertem a Cristo, os problemas acabam, não é verdade, meus amados. Às vezes até aumentam mais. Até porque nós vivemos num mundo que é hostil a Deus, hostil à palavra de Deus. Este mundo é hostil ao povo de Deus, meus queridos. E nós estamos vivendo nos últimos dias, dias de perseguições. Quantos crentes aí perdem o emprego, são discriminados justamente por causa da sua profissão de fé. Muitos têm sofrido esse tipo de perseguição. Então o cristão, ele sofre muitas vezes injúrias, ele passa por aflições, às vezes é rejeitado pela sua própria família, por professar a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Então, ele sofre a hostilidade, ele sofre muitas vezes o ódio do mundo contra Deus e contra os servos do Senhor. Amados, nós estamos numa batalha, e o cristão que não é consciente disso, de que está numa batalha espiritual, ele irá recuar na primeira adversidade que surgir. Então não se engane, amém? Não se engane. A palavra do Senhor diz que assim como nós somos coparticipantes das bênçãos de Deus, nós também somos coparticipantes dos sofrimentos
de Cristo, meus amados. Então não recue, não volte atrás. Vida cristã, queridos, não é um passeio num clube. Vida cristã é para quem ama a Deus, é para quem ama a Cristo e se dispõe a segui-lo por fé. Amém? Aleluia. Então, em nome de Jesus, eu faço um apelo a você. Seja consciente de que andar em Cristo, muitas vezes, implica em passarmos por muitas aflições nessa vida. Mas as nossas aflições aqui não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para nós. A recompensa virá, queridos. Deus nos recompensará em relação a tudo que nós passarmos aqui, em se tratando de adversidade, pela causa dele. Amém? Aleluia. Um outro comportamento destrutivo é quando muitos crentes brincam com Deus, meus amados. Muitos brincam com as coisas de Deus. A maioria das pessoas acredita que não estão zombando de Deus, né? Mas, por exemplo, quando prometem e não cumprem, está brincando com Deus, ok? Quando agem com cinismo, com hipocrisia, quando permitem o pecado em sua vida, quando encaram o pecado como se fosse algo normal, né? Hoje em dia as pessoas, elas acham muito normal, sabe, a prática do pecado, muito normal. Andarem praticamente nuas por aí, ter relação sexual antes do casamento, acham que isso é normal, que a maioria das pessoas fazem assim, e muitos estão dessa forma zombando de Deus, né? Se autodestruindo espiritualmente, queridos. Veja o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, vamos para Gálatas agora, Gálatas capítulo 6, versículo 7. A palavra do Senhor diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos ler o 8 também, ok? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que você tem semeado? É a pergunta. Pois a palavra diz que aquilo que você semear, você colherá. E a palavra diz que aqueles que semeiam para a sua própria carne, colherá corrupção. Então, qual é a semeadura que você está fazendo? Você está brincando com Deus? O crente genuíno, queridos, o crente verdadeiro, ele anda no temor a Deus, no temor à palavra de Deus. Ele considera a palavra de Deus, ele tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, não brinque com Deus. Tem muita gente aí brincando de ser crente. Eu quero falar para você que o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva muito a sério isso. E nós precisamos de levar muito a sério a nossa vida com Deus. Amém? E sermos transparentes e autênticos diante do nosso Deus. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Amém. Vamos então para o próximo comportamento nocivo à vida espiritual. É quando muitos andam pelo que pensam e pelo que acham. Tem muita gente assim, sabe?
andam pelos seus próprios pensamentos. E cristão que anda pela sua própria opinião, queridos, não anda de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que ter opinião é pecado. Você pode sim ter a sua opinião. Mas eu quero dizer que a sua opinião não pode estar acima do que Deus diz em sua palavra. Tem crente, irmãos, que discorda da Bíblia. Já teve pessoas que chegaram para mim e falaram: não concordo com Deus. Que isso, irmãos? Nós somos vasos de barro, Deus é o oleiro, Ele é o Senhor. Deus é correto em tudo aquilo que Ele diz. Vamos ver algumas referências a respeito disso. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, amém? Efésios capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18 também. Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então tem muito crente vivendo como ímpio, queridos. Essa palavra aqui, gentios, quer dizer pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não andam na presença de Deus. E a palavra diz aqui no versículo 7, versículo 17, aliás, que se você é um cristão, é um crente no Senhor, você não deve mais viver como gentios, porque eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, andam pelo que acham, andam pelo que pensam. E o verdadeiro crente, ele deve andar, não pelo que pensa, não pelo que acha, mas pelo que Deus diz em sua palavra, porque Deus é o nosso Senhor. Amém? Amém, aleluia. Vamos ver uma outra referência também. Vamos lá para Provérbios. Vamos lá para o Velho Testamento, o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. A palavra do Senhor diz no versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém. Então, não fique aí apoiado no seu próprio entendimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, meus queridos, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Então a palavra diz que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Amém? Confie no Senhor, tá? E o versículo 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém, queridos? Porque quando nós passamos a confiar em nós mesmos, no que pensamos, no que achamos, quando passamos a seguir o nosso coração, que muitas vezes é enganoso, queridos, nós nos tornamos pessoas arrogantes e endurecidas de coração. Essa era que nós estamos vivendo aí, né, a era das redes sociais, a opinião tem estado em foco, né? As pessoas, elas estão cheias de opinião. E a teoria do relativismo tem prevalecido no coração aí de muitas pessoas. E as pessoas ficam enfatizando aí o que é politicamente correto, né? Em detrimento do que as Escrituras falam. Amados, opiniões não são base forte, não são mesmo, ok? Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Amém? Ande pela palavra de Deus,
Porque se você continuar a andar pelo que pensa e pelo que acha, você perecerá. Pereceremos se insistirmos em andar pela vaidade dos nossos próprios pensamentos. E por fim, queridos, o último comportamento que é destrutivo ao servo de Deus, à serva de Deus, é quando ele está flertando com o mundo. E muitos cristãos, queridos, têm buscado a amizade do mundo. Tem muitos cristãos assim, estão flertando com as coisas do mundo. E essa aproximação tem sido muito perigosa para as pessoas, pois muitos crentes têm adotado práticas mundanas, têm observado a culturas erradas no mundo, e por isso ferem a palavra de Deus, estão entristecendo o Espírito de Deus, e isso tem trazido destruição para a vida espiritual de muito crente, né? Hoje se mistura muito o santo com o profano, há uma mistura terrível, eu vejo isso nas redes sociais, o santo misturado com o profano. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação à amizade do crente com o mundo. Tiago capítulo 4, vamos agora lá para Tiago capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E há também uma outra referência que diz que aquele que quer amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá em 1 João, né? Então vejam que Deus chama este cristão, este crente de infiel, queridos, porque se torna um adultério em relação a Deus. Deus tem a igreja como a sua noiva, que se tornará a sua esposa, e quando nós começamos a flertar com o mundo, nós estamos sendo infiéis a Deus, que é o marido. A igreja é a noiva e se tornará a sua esposa. Então é por isso que Deus chama o crente de infiel, quando este é amigo do mundo, e isso se torna uma inimizade contra Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, amém? Não ame o mundo, ame a Deus, ame a palavra do Senhor, aleluia. Não misture o santo com o profano, amém? A palavra do Senhor está nos conclamando hoje a nos despertarmos, amém? Para nos levantarmos no meio dos mortos, porque você não está morto, talvez você esteja adormecido por causa do encantamento deste mundo, mas a palavra do Senhor, só vou mencionar, amém? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará, amém? Então, vamos acordar desse sono, vamos buscar a Deus em nome de Jesus, vamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e honrá-lo enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, amém? Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.